Então, eu estou aqui para falar de mídia social. Eu queria começar, vou inverter um pouquinho, aproveitando aqui que o videozinho passou antes, e vou passar como a gente está falando de mídia social, e principalmente falando de público jovem, né, alcançar um público jovem, que é o desafio de qualquer veículo de comunicação hoje, a gente tem um produtozinho que está desenvolvendo na casa, que tem um formato que tem essa pegada dessa dinâmica de mídia social, de interação. Então eu queria rodar aqui para vocês antes esse teaserzinho, que é um projeto aqui da casa. Centro do Rio de Janeiro. Eu estou num dos cruzamentos mais conhecidos da cidade, entre as avenidas Rio Branco e Presidente Vargas, bem aos fundos da tradicional Igreja da Candelária. É esse o ponto de concentração dos manifestantes que chegam ou que saem por uma avenida ou pela outra para tentar fazer valer os seus direitos. E a palavra de ordem ou de sonho, dependendo da época, sempre foi democracia. Primavera Árabe, movimento que se estende desde 2010 nos países do norte da África e da Ásia Ocidental, e Jornadas de Junho, em 2013, que deram início a ondas de protesto em quase todo o Brasil. O que estas manifestações sociais têm em comum? No mundo saudita, a bandeira de luta é hasteada contra os abusos de regimes autoritários de governo. E no Brasil, que já se livrou da ditadura há quase 30 anos, a população ainda enfrenta problemas com suas leis e seus governantes. Quem gravou esse vídeo e publicou no YouTube foi o Nélio Júnior, de São Paulo. Ele foi uma das pessoas que estiveram nas ruas em junho de 2013 por conta exatamente desses problemas com as leis e com os governantes. No vídeo, o Nélio conta exatamente por que as pessoas foram para as ruas naquele dia. Dia 17 de junho de 2013, um dia que vai entrar na história desse país, em várias capitais, milhares de manifestantes vão às ruas para dizer um basta. Saímos do Facebook. O gigante acordou. É um grito de... É um grito de liberdade! O Brasil tá doente, educação, o Brasil tá analfabeto, tantas coisas engasgadas, não é só os 20 centavos. É questão de protesto mesmo. Não é brincadeira, não. A gente veio aqui pra protestar mesmo, pra mudar o país. E foi exatamente aqui nesse lugar conhecido como Candelária que algumas partes fundamentais desse processo de redemocratização do Brasil começaram a ser escritas. Em 1984, mais precisamente no mês de abril, um comício realizado aqui reuniu 1 milhão de pessoas em favor das diretas já. Essas pessoas queriam ter o direito de poder eleger o presidente da República. 8 anos depois, em 1990, estudantes com os rostos pintados ganharam a Avenida Rio Branco, ali atrás, para tentar tirar do poder o então presidente Fernando Collor de Mello. Conseguiram. Mais recentemente, em junho de 2013, manifestantes se reuniram e ganharam a Avenida Presidente Vargas. Eram novamente 1 milhão de pessoas que marcharam por aqui para tentar fazer valer os seus direitos. Só que esse exercício da democracia, algumas vezes, em vez de pleno, foi bastante conturbado. Eu fiz uma pesquisa no Facebook e encontrei o perfil do editor do site de um grande jornal, um jornal de grande circulação do Rio de Janeiro. Nós ficamos amigos e aí ele descreveu exatamente o poder das redes sociais na cobertura das manifestações que aconteceram em junho do ano passado aqui no Brasil. Segundo ele, as notícias chegavam a todo momento, em tempo real e das mais diversas fontes. Aí a cobertura que tinha começado reduzida foi se tornando maior. O trabalho de apuração jornalística tomou proporções tão grandes que, de repente, todos na redação notaram que o comportamento da própria imprensa estava se tornando pauta dos manifestantes. Existe uma grande diferença entre as manifestações da época das diretas já para essas manifestações mais recentes de junho de 2013. É que hoje em dia com a internet fica tudo registrado.
existem muitos vídeos, blogs, fotos e textos sobre o assunto. Quem estava nas ruas também está conectado à internet. Então esse material fica todo disponível para quem quiser fazer pesquisas, como eu estou fazendo aqui. Olha o vídeo que eu achei. Pois é, nesse caso, os policiais se sentaram no chão em sinal de respeito aos manifestantes lá em São Paulo. Só que essas cenas nem sempre são tão comuns. Pesquisando pela internet é possível encontrar outras cenas impactantes pelo grau de violência praticado tanto por manifestantes quanto por agentes da segurança pública, como os policiais. Depois de ter visto tantas formas brutais de manifestação e de repressão nesses registros que eu encontrei pesquisando na internet, eu me pergunto, a que ponto chegamos, né? Será que é esse mesmo exercício democrático com o qual tanto sonhamos? Bom, já deu para descobrir que manifestações populares não são exclusividade dos países que já passaram por um período de ditadura. Democracias mais antigas, como alguns países europeus e os próprios Estados Unidos, uma democracia muito consolidada, também passam por esse processo. As pessoas estão nas ruas reivindicando seus direitos. Hoje em dia a gente fica sabendo de tudo pela internet e pelas redes sociais. Mas me deu vontade de pesquisar exatamente sobre isso. Será que as redes sociais também influenciam essas manifestações? Vamos descobrir isso juntos? Vamos voltar aqui. Opa. Voltei. Então, justamente desse diálogo que a gente está falando, diálogo com rede social. É um fenômeno relativamente novo, né? Começou agora com essa expansão da internet, das redes aqui. O Facebook cresceu extraordinariamente no mundo todo e foi um potencializador até do que a gente viu aqui. Então, a gente está falando de relação entre pessoas, de tudo isso que está acontecendo nesse momento. Então, vou avançar aqui minha pesquisa. Minha pesquisa também foi feita em colaboração, como esse vídeo que vocês viram. Tá? A gente dialogou o tempo todo com o YouTube, com o Facebook, com o Twitter, para poder compor, e é a proposta do programa em si. Tá? Então, vamos continuar aqui. A colaboração aqui vem do R. Figueiredo, que é o nosso dialogador das mídias sociais da TV Ines, e da Manuela, que é a minha estagiária que está ali na interatividade no nosso chat. Tá? Então, o que a gente está falando? O Arthur já mostrou um pouco esse mapa, que é tanto a distribuição linear, que é aquela que, que chega para as pessoas, que não tem o diálogo. Então, ela é feita pela TV digital aberta, TV digital fechada, internet, desktop, mobile. Isso é a linear, é a que você recebe on demand, é que eu vou entrar, eu vou acessar o que eu quero. Né? E, além disso, a gente está tocando também no ponto da interatividade. Né? Então, isso distribuído pelas redes sociais, Facebook, TV conectada, Twitter, celulares, computadores. Tá? Então, é esse universo que a gente está trabalhando, o mais amplo possível. Aqui, eu não sei se vocês tomaram conhecimento dessa pesquisa, foi feita no ano passado, saiu esse ano. É a Pesquisa Brasileira de Mídia. O Arthur trouxe um pouco os dados na apresentação de ontem. Eu estou colocando aqui esses mesmos dados e trazendo um novo item aqui. Então, o interessante dessa pesquisa é que realmente foi uma pesquisa de abrangência nacional. Então, está aqui o panorama dela, 848 municípios, 26 estados e Distrito Federal, e 18.312 brasileiros foram entrevistados. Então, assim, normalmente quando você fala da pesquisa Ibope, painel Ibope, quem conhece, é 4.000 e 4.500 pessoas que são geralmente, e só nos centros urbanos, tá? Nos principais, são 15 capitais, na verdade. Então, aqui você vê, realmente você tem um universo Brasil mais representado.
Então, quando você está falando em consumo de mídia, normalmente as pessoas consomem a TV, né, 97%, rádio, 60%, internet, 46%. Quer dizer, esse total não dá 100%, eles são cumulativos, né? Jornais impressos têm uma abrangência de 24%, revista 14% e 1% outros. Agora, quando você vai para o público jovem, olha como esse número muda. Então, eu estou falando de TV caindo para 70%, internet chegando a 25%, o rádio já está em terceiro com 4% e outros 1%. Então, já não estou nem falando mais de revista e jornal. Tá? Apesar de estar recebendo a comunicação desses veículos, mas normalmente através da internet. Então, aqui é um outro panorama dessa pesquisa. Um quarto da população acessa a internet, a média de uso 3 horas e 41 minutos. O site mais acessado é o Facebook, aqui está o número, 67% nos finais de semana, um pouco menos aí durante a semana. E aí, entre redes sociais, vem YouTube, Twitter, Instagram e Orkut, lá sumindo, desaparecendo. Outros aqui são jornais de notícia, todos os outros acumulados, sendo que, só para se eu pegar e abrir essa pesquisa, o segundo lugar nessa pesquisa apareceu a Globo.com, com 7%, tá? Durante a semana e 6% durante os finais de semana. Então, você vê que o Facebook larga de disparada. E aqui, o que não está aparecendo nessa pesquisa, mas é o site mais acessado no Brasil e no mundo, na verdade, o Google, né? Porque o Google que distribui tudo isso. Tá? Mas ele nem aparece, né? Ele é praticamente um veículo que entrega, né? Mas ele está aparecendo aos poucos. Eu vou mostrar um pouco quais ações que tem por aqui. Então, aí caímos agora na rede social. Então, isso aqui é só um corte, tá? Então, imagina essa janelinha aqui, é um corte de um monte de rede social que tem. Você tem rede social para gato, rede social para cachorro, rede social para cobra. Se você procurar, você acha, tá? Então, mas a gente está olhando aqui um panorama e, de acordo com a pesquisa, eu vou começar a focar em algumas redes que funcionam mais rapidamente e têm maior empunhadura, né? Então, a gente está falando receber a dica de um amigo, né, que a rede social é justamente essa boca a boca, potencializado pela tecnologia. E aí as diferentes propostas, né? Então, na verdade, quando você olha para isso, você tem que entender como é que funciona cada rede, entender como é que você se posiciona nelas. Não adianta você pegar e chegar ao mesmo conteúdo e jogar, não é essa a proposta. Então, nesse ambiente crucial é ser visto, tá? Então, imagina, nesse universo inteiro, quanta coisa, quanta gente grande disputando, e como você vai ser visto. Mas o segredo de ser visto aqui é ouvir e engajar, tá? Então, todas as pesquisas mostram que, na verdade, não é só você ficar jogando informação. Na verdade, você tem que muito mais estar ouvindo as pessoas e estar tentando criar esse engajamento, que é a fidelização, que é o respeito, o diálogo, né? Então, é isso que a gente está falando hoje. Por isso que os meios massivos eles estão perdendo lugar um pouco para a internet, por isso, porque eles não têm essa cultura do diálogo. Normalmente não tem, né? Então, outras, a gente vai ver exemplos aqui bem sucedidos, que mostram que esse engajamento, essa conversa é essencial. E a inovação também na comunicação. Então, mostrei aquele geral, fiz um corte nas redes, nas mídias, e agora eu vou falar um pouco do que está funcionando ali, até me baseando um pouco pela pesquisa. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Google Plus e WhatsApp. Correndo meio por fora, colocando aqui como uma coisa que está sendo muito usada pela própria mídia. O site, é sempre bom você ter o seu site como um endereço permanente, uma âncora onde estão todas as informações, principalmente tratando de uma empresa pública ou que tem relações com o público, você ter todo o requisito legal ali no seu site. O blog, interagindo com esse site o tempo todo para dar dinamismo e estar conversando sempre, e também, principalmente, para estar servindo para abastecendo as redes sociais. O blog é uma ótima ferramenta para você estar abastecendo todo o seu parque de distribuição, vamos dizer assim, nesse meio.
Facebook é o boca a boca, é o que está aí, são 67%. Tem mais números aqui para falar do Facebook especificamente. É uma realidade, né? E você vê, antigamente se falava em Orkut, hoje não se fala mais em Orkut. Então, o que veio aí está em constante, ele está nesse patamar que até hoje, porque ele está em constante movimentação. Se você vê o que ele compra, o que ele faz, ele está sempre tentando se atualizar, porque se não se atualiza, você some. O YouTube aí, que é essa grande plataforma de vídeo que a gente tem que saber explorar, não é repetir o seu material, porque você também não quer concorrer com o seu canal, mas é saber explorar, saber fazer o link com o seu canal. O Twitter, como uma forma rápida de disseminação, e isso explode na imprensa, na divulgação de fatos, de tragédias, de acontecimentos. Então, o Twitter geralmente é o que sai na frente. Então, você tem que olhar com isso sempre com muita atenção. O Instagram, a imagem sendo potencializada, e não é à toa que ele começou no Face e foi comprado por ele. E ele potencializa muito as ações no Facebook e em outros meios. O Google Plus, ele ainda não aparece nas estatísticas, mas ele está sendo cada vez usado, principalmente por ser um cross-plataforma. Na verdade, o Google, que é o que está entregando tudo isso, que não aparece na mente das pessoas, mas é o primeiro acessado. E ele sempre potencializa as buscas, né? Então, você usando as ferramentas do próprio Google, você aparece primeiro nas buscas. Isso é interessante se pensar e ações específicas ali. E o WhatsApp é um aplicativo mobile, né? Que está aí, que as rádios estão usando, os jornais estão usando, e que é muito rápido e muito eficiente. E as pessoas se apropriaram disso já. Isso é corriqueiro, já está todo mundo, não sei aqui dentro quem tem, mas vocês já devem estar se comunicando, e em rede também, tanto de um para um, mas com redes também. Então, é ficar de olho nesses canais de distribuição. Mas aí, o que a gente pensa disso? Eu vou pegar o meu material e vou espalhar? Não, não é isso. É pensar numa ação. Você tem que estruturar a sua divulgação, e tudo é divulgação, tudo é importante você pensar como você vai fazer, a estratégia, os canais, a forma, a comunicação, o público que você quer atingir em cada canal, né? Você fazer ação específica. Então, é pensar nisso, é um plano de ação, uma estratégia. Primeiro, ter a sua identidade bem clara do que é o seu canal, ele quer entregar serviços, quer se comunicar direto com a sua comunidade, entender a sua proposta. Cada um vai ter a sua, pode ser até a estrutura ser praticamente a mesma, mas, de repente, pela sua filosofia de ação, pela forma de comunicação, você tem uma identidade diferente. E aí você estabelecer as metas. Fixar a sua marca nas redes, né? Pode ser uma meta inicial, manter a sua reputação online. Isso é o início e o contínuo, o que você deve sempre buscar. No meio disso, pode ter milhares de outras estratégias, milhares de outras metas com o tempo. O fluxo de comunicação deve ser contínuo, né? Você não pode perder isso. Tem que estar sempre atualizando. E por isso é bastante importante você pensar qual o tamanho que você tem para fazer isso. Qual o tamanho de equipe, qual o profissional que você tem, para também você não dar um passo maior que a perna. Você começa e morre no caminho. Então, você perde visibilidade. E, às vezes, você pode estar começando muito bem e está caindo, depois, para recuperar, é muito mais difícil. Então, realmente, a ideia é pensar nesse tempo para você ter longevidade. E não só, né, nas ações. As ações específicas também ocorrem, mas a longevidade é que nos interessa. O conteúdo, pensar o conteúdo que você está entregando, formato, colaboração, meio, qualidade, alcance, e principalmente também essa otimização nas buscas. E aí o YouTube é um canal excelente para fazer isso, para fazer essa divulgação melhor, mas pensando o que você deriva do seu produto principal para essa unidade. Não, você pode reproduzir também o seu material, mas as ações no YouTube também têm que ser bastante específicas e pontuais. E a distribuição, que é essa mensagem adequada ao meio e ao público-alvo. Então, também, assim, que tem a ver também lá com a identidade. Não adianta eu achar que eu sou descolado e vou me comunicar com jovens, se eu efetivamente não sou, eu não consigo fazer essa comunicação. Aí vai ser o tiozão, né? Aquela propaganda da Suquita, o tiozão careta que está lá tentando ser descolado com a garotada. E aí, nessa história, o que não fazer, né? Escolher, que é distribuir aleatoriamente. Então, você vira o spamming aqui, você vai ser um cara que vai estar jogando lixo para as pessoas, né?
O não ser social, então a sua proposta está na rede, não adianta você falar, achar que é dono da verdade, você tem que escutar, e você tem que interagir com as pessoas. Post automático é um pouco essa história de você estar reproduzindo, estar colocando, mas na verdade você não está dizendo nada relativo a você e ao seu grupo, né? Você está só colocando coisas que eles podem encontrar em outras plataformas e provavelmente estão vendo de maneira muito melhor. Continuando a replicação, compartilhar os conteúdos sem querer acrescentar ponto de vista, né? Você pega na pressa, vamos botar isso logo. Não, ele está vendo aquilo ali em outro lugar. Coloca o que afeta a sua região, o que você pode fazer em cima daquilo, acrescenta alguma coisa naquela informação, que você vai potencializar e vai potencializar o seu público também. E não oferecer o seu endereço, né, os seus canais de comunicação. Então, nessa comunicação, às vezes você esquece do óbvio, né, que é falar, pô, tá vindo daqui, ó, vem para cá, olha aqui também. Facebook, 2004, né, e hoje é esse universo aqui, 1,15 bilhões de pessoas no mundo, 76 milhões de pessoas no Brasil, 44 milhões de mobile, tá? Então, por isso que a gente fala do multiplataforma. É isso aqui, é essa entrega. E isso, principalmente no público mais jovem. Maior site de relacionamento do mundo, segundo site mais acessado, depois do Google. E aí a proposta inicial era fechado para Harvard, os alunos de Harvard, foi crescendo para as outras universidades, ensino secundário, e depois qualquer um acima de 13 anos, e aí virou realmente a grande plataforma que é. Mas a principal mudança até do Orkut é que o Facebook é essencial, você tem a sua identidade, você é o teu espelho, não é a proposta do Second Life, não sei se vocês lembram dessa rede social, que você criava um avatar e tinha uma interação toda diferente. Não, a proposta é assim, sou eu ali, eu quero me mostrar. Né? Isso é que a gente está vendo, né? Essa falta, às vezes, até de pudor na rede social. Então, aqui, pensando essa ação específica para Facebook, né? Olhando que quando você vai criar uma ação para uma empresa, para um canal, não é um perfil, gente, porque perfil no Facebook tem que ter pessoa física por trás, tá? Senão, inclusive, você está indo contra o regulamento do próprio Facebook. Então, você tem que criar a sua fanpage. Essa é a ação que você tem. Isso é o legal. Ela não tem os limites que tem uma ação de um perfil. Número de posts, número de comentários, etc. e tal, são muito mais ampliados. A customização é total. E os dados que você tem, analíticos de acesso, estão disponíveis para você, enquanto você não tem isso num perfil comum. Tá? Mas é um erro até comum de acontecer. Vou criar não sei o que, cria a empresa dentro de um perfil de usuário. Não é, é uma fanpage. O uso dos seus canais existentes, quer dizer, você tem que potencializar os canais existentes ali dentro, né? Porque é para isso que serve também. O público-alvo é olhar para ele, não, eu tenho aqui 200 mil seguidores. Não adianta você olhar e espalhar como é a mídia tradicional. Você tem que segmentar, você tem que tentar olhar aonde você vai atingir melhor aquela mensagem e até customizar a sua mensagem para ela chegar melhor em cada público desse. É claro que tudo isso tem um custo-benefício. Né? Você também não adianta segmentar ao máximo e você atingir uma pessoa por um esforço imenso que você vai fazer por trás disso. Renove regularmente, atualize, e aí tem a parte de anúncios, né? Que você pode utilizar também criando uma fanpage. Eles podem ser direcionados para curtir uma página, um convite, um evento. Então, está sempre estimulando as pessoas a interagir, a entrar na sua rede, se comunicar com essas pessoas. E aí você alterar as mensagens e utilizar isso com imagens atraentes. E aí é um pouquinho voltando, eu não vou chegar a abranger o Instagram, mas o Instagram que eu mencionei lá no começo, é esse potencializador de imagem e vídeo também. Né? Então, criar com imagem dá muito mais potencial de resultado no Facebook, nos seus posts e nessa interação. Aqui eu vou falar um pouquinho de uma pesquisa de 2012, do Ibope, que justamente fala da interação, isso é Brasil, tá? Dos brasileiros, né? dos frequentadores da rede social com as marcas. Então, houve um crescimento em relação a 2011, onde 68% interagem mais com as marcas. Né? E aí uma faixa de público de 25 a 34 anos, 25% ficou ali na mesma e 7% não interagem. E aqui
pessoas que deixaram de seguir. E isso é uma preocupação, por isso que eu falo da continuidade, da permanência, de estar sempre olhando, ouvindo o que está acontecendo. Então, por que deixaram de acompanhar? Marcas, né? Conteúdo não é relevante, né? Então aquele famoso spam, você vai ter informação que não te serve, então você esquece, vira paisagem. E somando a isso, excesso de mensagens também. As pessoas têm suas vidas privadas, têm que escolher o seu tempo, e o próprio algoritmo do Facebook e das redes sociais tendem a fazer isso. Se a pessoa tende a não clicar naquilo, ela some da timeline das redes. Então, isso é uma preocupação também, porque às vezes você está tendo um esforço enorme e não está atingindo, então tem que mudar a estratégia. Tá? Porque o próprio algoritmo é feito para isso, tem 3.000 mensagens ali, ele vai transformar aquilo em 300 diárias. Então, ele pega toda a ação da pessoa, o que está falando, o que as outras estão falando. Se você não está sendo clicar, não está aparecendo, desiste, muda a estratégia. O que elas querem, né? Então, tem umas ações de promoções e ações específicas, né, direcionadas para alguma vantagem para as pessoas, 65%. O VIP, né, o conceito de VIP, as pessoas estão recebendo as novidades em primeira mão, está marcando aí com 62%, e ali os 59% de clientes da marca mesmo, consumidores fiéis, né? Esses aqui, vocês têm que ficar de olho, né? Há uma tendência até de você esquecer o seu público fiel e querer só o novo, mas aí você perde aquela base ali, já era, porque conquistar de novo é praticamente impossível. E aqui, seguindo essa pesquisa, a questão da relação das pessoas de compra, aí um pouco o universo de compra, mas que pode ser aplicado também para consumo de mídia, que é de você ouvir o outro antes de fazer aquela compra, antes de assistir um novo programa. Então, como é o impacto disso? E até tem um estudo recente em que a Viacom, que é da Nickelodeon, MTV lá fora, fez uma pesquisa em que, no mundo, o grau de divulgação dos produtos, ele tem primeiro os anúncios, depois o boca a boca e no final as mídias sociais. No Brasil, esse quadro se inverte. As mídias sociais vêm primeiro, depois os anúncios e depois o boca a boca. Tá? Então, olha como é que é esse potencial aqui dentro do país. E aqui eu vou falar um pouco... Peraí. Ah, demorou. Games. Tá? Esse universo de games. Tem um número aqui, 375 milhões de pessoas já jogam games no Facebook. E essa pesquisa, que é essa mesma da Viacom que eu acabei de citar, ela traz esses dados, que no total 30% das pessoas que consomem mídia jogam também toda semana. Tem um consumo que acompanha a temporada de um programa, mas ele vai além, então a pessoa quer mais, não está esperando, ela vai para o jogo para continuar interagindo com aquele produto. Também outros que jogam antes do programa e o jogo ajuda a fidelizar a pessoa a uma certa programação. Tá? Aqui a interação, esses 25% é o universo de game dentro desse produto, é um pouco referindo àquela pesquisa do Ibope, 24%, isso aqui é mundo, tá? 24% atrás de promoções, de brindes, etc. e tal, e 24% interagem através de quiz e enquete. E aqui um pouco de exemplo de sucesso. Não sei se vocês viram essa campanha aqui. Eu vou tocar ela aqui. Vou pela web, hein? Vamos rezar. Tá subindo, tá subindo. Opa, peraí, probleminha. Só um minuto.
Tá, vou entrar por aqui, que aqui é mais levinho. Vocês viram isso? Quem acompanhou esse case aqui? Chiquinho Scarpa compra um Bentley primeiro, a ação foi toda via Facebook, praticamente, né? Ele comprou um Bentley e todo mundo, você gastando dinheiro com isso, povo passando fome, parará, parará, e milhares de pessoas metendo o pau no Chiquinho Scarpa. Aí, a partir dessa reação, ele vai... Deixa eu ver se eu pego o link direto, se vai tocar. Não, eu deixo para o final. Deixo para o final isso para tocar, para a gente poder acompanhar aqui e passar para outra. E aí ele vai e decide, a partir dessa reação, enterrar o Bentley dele. Vou acabar com essa discussão e tal. E aí, vai enterrar um carro de $1 milhão de reais ou mais, sei lá, muito mais. E ele vai, não, vou enterrar, não sei o que, marcou dia, imprensa, então já criou toda a imprensa do Brasil todo foi lá cobrir o enterro do Bentley, cavou um buraco no jardim dele e foi enterrar. No dia que ele vai enterrar, já jogando a primeira pá de terra, ele para tudo e vai para casa e vai ver a história do Bentley, que é, na verdade, uma campanha de doação de órgãos. Tá? Eu vou rodar isso no Face, é um case do Face, tem que só ver aqui que deu um problema no link, que conta essa história toda. Então, olha como é que isso é, assim, tudo bem, tem uma estratégia de uma empresa aqui, de uma agência, uma campanha, mas olha como é que você pode fazer uma estratégia diferente. E, às vezes, com um personagem local da sociedade, né? Você enxergar esse potencial, enxergar isso e poder comover as pessoas para fazer uma campanha de saúde, uma campanha educacional, né? E potencializa, e depois o número de fãs que aumentaram, tanto que ele no case lá do estúdio Facebook, ele é um dos finalistas lá, né? Ele ganhou até uma honra de ouro lá, nessa gallery, que mudou aqui, que eu queria mostrar dentro do painel. E ele ganhou essa menção e está aí de top do mundo, né? De uma ação bem feita, bem orquestrada. Um exemplo já numa prefeitura, aí até uma colaboração direta aqui do Henry, a Prefeitura de Curitiba. Quem conhece, vocês devem conhecer, né? Esse case, que é, na verdade, uma interação o tempo todo. O tempo todo eles estão brincando, que são comunicadores, são pessoas de marketing, que eles pegaram de mercado e tal, e vamos criar. E olha só o resultado disso, a Prefeitura de Curitiba. Curitiba que é um gelo. Para o carioca é muito gelado. Me perdoem os curitibanos, mas é muito gelado lá. Olha só, 170 mil curtidas, 212 mil estão falando sobre isso, mais do que as próprias curtidas. As pessoas estão interagindo o tempo todo. Isso muita empresa não consegue, com muito dinheiro por trás. Então, você vê como é que uma ação inteligente pode engajar, pode motivar e dar um resultado eficiente. Né? Então, é pensar isso, essa dinâmica. Pensar o que você tem de diferencial. Cada vez mais é o diferencial que está surgindo. Você vê virais do YouTube que são figuras, personagens do cotidiano, né? Que não dá para se criar. Né? A realidade é muito mais criativa do que a gente mesmo. Vamos voltar. Opa. Aqui um pouco falando mais, essa apresentação vai estar disponível no site, a gente já está botando os links lá. Então, falando um pouco mais sobre o Facebook, a ajuda, o Newsroom, normalmente as redes sociais elas são muito bem equipadas para servir quem quiser anunciar, servir quem quiser fazer uma boa ação. Eles dão um exemplo, eles exploram isso, dão quase o beabá do como fazer, o que fazer, e o resto é muita criatividade, ver o que está acontecendo, e principalmente olhar o que está acontecendo nas redes, é escutar, né? É escutar, é ouvir da rede para você poder interagir melhor. Tá? As ações geralmente são bem-sucedidas assim. Agora eu vou falar de YouTube, aí falando propriamente, estamos falando de vídeo, vamos nos apropriar dessa plataforma. Né? Fundada em 2005, um pouquinho mais velha do que o Face, comprada em 2006 pelo Google, que já olhou todo o potencial disso, e é o terceiro mais acessado do mundo. Então, a gente está falando primeiro Google, segundo Facebook, terceiro YouTube. E aqui no Brasil também não está em segundo até. 2 bilhões de vídeos são vistos por dia no mundo todo,
e 10 vídeos são subidos por segundo. Olha, essa capacidade de produção ninguém tem. A gente está falando aqui de valor, de preço, por isso que é interessante, até de repente usar esses canais pode ser uma forma de produção também, né, de contribuição. Olhar para isso, conversar com isso está a proposta do que eu mostrei para vocês no início. E aqui mostra um pouquinho daquilo que eu falei do Google+, que é essa história do cross de plataformas, né? A Google hoje tem o Android, Google Maps, YouTube, o próprio Google, Google Drive. Então, são plataformas que se conversam e se apontam e se mostram nas pesquisas. Então, você saber utilizá-las, você consegue potencializar um produto. Tá? Apesar de eu não entrar no detalhe do Google+, mas ficar de olho nisso, a tendência é de crescimento. As práticas, melhor plataforma para campanha, principalmente para viralização de vídeos, né? A descrição detalhada do conteúdo é super importante, então não é só jogar o vídeo ali, né? Você tem que descrever, dizer, colocar as tags importantes para você indexar melhor no Google, ser achado dentro do YouTube e no Google mesmo, tá? E aí tem um case aqui de Hit Media, que é o quê? Aí é um passo além, né? Eu vou criar interatividade. Ops, tem um problema aqui. Acesso. Estou bloqueado de acesso, gente. Então vejam isso na internet, está disponível, vai estar clicando e vocês vão estar podendo ver lá, desde que tenham acesso, né? Aqui está, nesse computador está sem acesso. Que é o quê? Justamente você interagir o vídeo diretamente, o teu roteiro, a tua atuação, está tudo ali perguntando, fale agora comigo, eu vou te dar uma resposta diferente. Isso é esse case. Tem um case recente, não sei se vocês viram a propaganda do CCAA, também fazia esse diálogo. Era com a Jessica Alba, né, no elevador, o garoto, tinha propaganda na TV, mas o maciço estava na internet, estava no YouTube. E tem Rich Media também, que é esse vídeo dinâmico, esse vídeo que você pode mexer e interagir. Os anúncios no Facebook você pode usar, os vídeos que rodam, que chamam para outras campanhas, as propagandas. Ali o Gang Style lá aparecendo, né? Imagina, esse cara surgiu do nada e, de repente, isso é muito louco. E aqui, case de sucesso no Brasil, né? Quem não conhece, como eu não vou acessar, isso aqui eu fui esperto e baixei. Então, peraí. Só para vocês lembrarem um pouquinho. Para quem nunca viu, ou quem... Saiu o áudio? Queria molho de tomate. Acompanhamento. Acompanhamento, eu queria milho. Milho, o que mais? Presunto. Presunto, o que mais? Hã? Presunto. Presunto, isso, milho, presunto, o que mais? Presunto, milho, o que mais? Calma. Fala, o que mais quer? O que mais quer? Calma. Quer o quê? Vambora, pô. Pimentão. Pimentão, isso, o que mais? Fala. Ai, meu Deus, eu odeio O que mais? pimentão. Fala. O que mais? Calma, você eu quer? Eu quero palmito. Quer palmito? Quer palmito? Quer palmito, ó. O que mais você quer? Fala, o que mais você quer? Eu quero mais Quer mais palmito. palmito? Ah, você quer mais palmito? Olha aqui, mais palmito, ó. O que mais? Você quer o quê? Mais o quê? Fala. Fala Tomate, eu quero tomate. Quero tomate. Vambora, falta dois, vambora. Falta dois, fala. Eu quero ervilha. Ervilha quer mais o quê, porra? Vambora. Eu só queria almoçar. Ninguém mandou vir almoçar no inferno, porra, termina. Pede. Azeitona. Azeitona, próximo. Boa tarde. Aí eu te pergunto, para que sempre pediu final. o palmito? É nisso que eu te pergunto. Porque na boca o palmito não foi. Não é possível. Não é possível. Olha isso. É para sacanear a porra da faxineira. Um monte de gente passando fome no mundo todo. E este filha da viado pediu para sacanear. Sangue eu já achei. Uma boa pedida para passar os créditos e as pessoas poderem ficar até o final. Quer que deixe até o final? Já sabia? Os caras ketchup, sei lá. Agora, na boca esse palmito não foi. Palmito caro. Gente passando fome na África.
comendo arroz do chão, não, ele pede palmito. E você já vê um pouco da interatividade chamando para os outros produtos, os outros vídeos. Seguindo. Opa, peraí. Tem muita coisa aberta aqui. E aqui tem exemplos no mundo, lá no próprio site do YouTube, e esse aqui é um exemplo... não, mas também baixei, gente, calma. Esse aqui é o Fã Imortal, que também é da doação de órgãos. Então você vê que tem gente muito criativa por trás dessas campanhas, olha isso. O amor que eu tenho pelo esporte é tudo. Amaro, não tem como... Epa. Vamos dar uma respirada. Primeiro Deus, Ih, tá eu pesado. trabalho. Prometo que os seus olhos vão continuar assistindo o esporte. Que os seus pulmões continuarão respirando pelo esporte. Prometo que o seu... Não. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Seu coração sempre baterá pelo esporte. É muito bom, né? Hã? Então é isso, assim, é pensar para isso, é comunicar, atingir, né? Você vê que o Porta dos Fundos abriu as portas, né? Saiu da porta do fundo e veio para frente, né? Ele trocou, inverteu o jogo. Tanto que, assim, não precisa mais da televisão, não precisa, ele tem o público dele. Cada vídeo tem 13 milhões, 12 milhões, bate recorde de bilheteria nacional. Né? Claro que é um outro tipo de conceito, não é estreia, não é sala fechada, é viver ao longo do tempo. Mas tem 12, 13 milhões de pessoas que assistiram um vídeo. As marcas estão loucas atrás dele. Você vê quantidade de anúncios e agora estão em qualquer lugar. Então, aqui, ó, saiba mais, tá? Pesquisar, entender. O blog do YouTube comunica bem, fala bem o que fazer. Por fim, Twitter. Tá? Twitter de 2006, contemporâneo do Face, 517 milhões de usuários, 33 milhões no Brasil, segundo lugar, né? São os brasileiros. É um microblog, essa forma de comunicação instantânea, né? Foi pensado no início para ser um MSN mesmo na internet. E aí é isso, chamada e link. Então, você tem que botar o teu link lá. Não adianta fazer uma chamada e não ter o link, né? Você tem que ter essa relação direta. Número interessante, 25% são os tuiteiros que falam. 75% consomem só. Então, se você quiser atingir um público, entender quem está falando dentro da sua região. Olha quem está falando, né? Ficar atento para isso. E 76% desses que falam pelo celular, pelos móveis, tá? Principalmente celular. Então, assim, isso é importante, é uma ferramenta que hoje está mudando a cobertura jornalística, quer dizer, já mudou, né? Hoje o WhatsApp já está vindo, não sei se substituindo ou agregando, tem que entender, mas, por exemplo, lá na China, que é super fechada, cheio de problemas para você acessar a informação e tudo mais, o que surpreendeu o próprio governo? As pessoas começaram a tuitar e denunciar o que aconteceu na tragédia do terremoto, dizendo das construções irregulares, dos problemas que aconteceram lá, e o governo que estava preocupado com a informação que vinha de fora, não previu a informação que vinha de dentro e vinha de todos os lugares. Tá? Então, é entender isso. Melhores práticas para o YouTube, retweet de mensagem, achar o público-alvo. Tweetar regularmente, pelo menos uma vez, é interessante. Utilize o encurtador de URL, né, para você botar o seu URL, mas como as URL hoje são cada vez maiores para estarem
nas buscas do Google, você tem que realmente encurtá-las. A hashtag, para você categorizar e destacar palavras, são importantes para achar. O melhor horário, né? E aí um pouco essa coisa, essa dinâmica, faz uma vez por dia, faz em um horário diferente, vê onde tem mais resultado. Então tem que ter sempre o monitoramento. Os Trend Topics, você procurar quem está falando também, para aquela comunidade principalmente, se você vai atingir um nicho. E os usuários sejam relevantes, claro. E aí tem as partes promocionais, os tweets pagos e tudo mais. Aqui, exemplo de sucesso. Obama é o cara, né? Então, aqui, ó, por exemplo, tem uma ação em cima do discurso do Obama na crise com a Síria. Eles fizeram uma ação do Twitter com vários senadores, vários congressistas que estavam acompanhando o discurso e tweetando e fazendo, retweetando. Então, olha a circulação da mensagem. Isso é um mapa de como o discurso dele está repercutindo. E aqui tem todo o objetivo de campanha, a estratégia, tá? Esse link é bem interessante. Quem está falando, como. Então, olhar esses que sabem fazer muito bem, né? A gente seguir os exemplos. Ops, espera aí. Só um minuto. Deixa eu fechar logo isso aqui. E aqui o Gabinete Digital de Porto Alegre, tá? Que também tem destaque no Twitter aqui no Brasil. E vale acompanhar também com equipe multidisciplinar. Então, você vê os números, 18 mil tweets. O uso de fotos e vídeos também é importante, tá? Então, é potencializar esse uso. Então, aqui é um pouco o Saiba Mais também. Mais uma vez, é outra ferramenta, outra rede que comunica muito bem com o seu público, com quem quer usar essa ferramenta. Então, os exemplos estão lá, você encontra muita coisa lá e fora. E aqui eu estou à disposição de vocês, tá? Então, o que tem de pergunta? Eu estou sem o meu colaborador lá do início, o Henry, que é quem trabalha diretamente com a ação. Ele teve um problema de saúde e está em casa descansando. Então, assim, mas estou aqui à disposição para as perguntas que eu puder responder e atender. Mas é mais aqui um panorama mesmo dessa realidade. Claro, não falei de Google+, não falei de Instagram, e tem uma coisa também que é gerenciamento de crise, que acabei tirando um pouco daí, mas a gente pode tocar em alguns assuntos rapidinho, mas lá atrás, quem está perguntando? Alex, da TVE Bahia. O início da sua apresentação mostra os protestos e mostra um pouco desse novo comportamento, que um exemplo é o que a mídia ninja vem fazendo, que é pautando a imprensa tradicional, levando o fato onde ele acontece, que a gente chama de jornalismo gonzo, né? Enfim. Hoje em dia, Glauber já dizia que é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, e hoje em dia, como todo mundo tem um celular que filma, que está conectado à internet, qualquer pessoa hoje pode ser um produtor de conteúdo, né? Por isso que você tem marcas que crescem tanto como o Instagram, que cresceram muito mais como marcas como Kodak e marcas que já eram grandes marcas da área de fotografia. Qual é o desafio e como vocês entendem isso, que é não mais produzir o conteúdo de dentro para fora, mas permitir que o conteúdo que é produzido de fora para dentro paute cada vez mais a criação de conteúdo, e como é que vocês percebem nas métricas e nas avaliações de métricas e das estratégias de rede social o que realmente o público está querendo consumir, o que realmente o público está querendo ver no jornal, e não é um pensamento de um chefe de redação que diz, hoje eu vou fazer uma matéria sobre isso, quando, na verdade, se você abrir as redes sociais ontem, você vai ver a quantidade de pessoas que criaram cards por conta de Jair Rodrigues, enfim. De que forma vocês estão percebendo o que realmente as pessoas querem de informação? Olha, eu estou aqui desde fevereiro na SERP, então eu queria justamente meu colaborador aqui para falar mais da ação da casa, mas eu venho de jornal, tá? Então, e de jornal e de internet. Então, eu sei bem na pele isso, eu vi esse movimento, eu estava cobrindo as manifestações aqui, quer dizer, eu tinha um período de férias, depois voltei direto no olho do furacão, gás lacrimogênio e tal, estava lá no meio.
E a gente realmente viu isso. As pessoas não querem mais ouvir os outros dizerem o que está acontecendo. Elas estão vendo. Elas querem a repercussão disso, querem ver essa análise. Tá? Então, a gente viu isso, eu vi isso dentro do próprio veículo que eu trabalhava, que em alguns momentos, a chefia, a redação não escutar essa voz e ele ser boicotado até muitas vezes. E quando a gente discute naquele teaser, eu estou saindo um pouco da minha posição, desculpa. Quando a gente discute naquele teaser, essa história de escutar, de ouvir, e aquele próprio personagem que aparece do Grande Jornal é um amigo meu de redação, que ele fez a cobertura, por exemplo, da manifestação aqui no Rio, que foi a grande, da Presidente Vargas no dia 20, através do Facebook. Tá? A principal cobertura dele no dia foi através do Facebook. E eu, que estava de casa de férias, a minha principal cobertura foi dali também. Eu consegui ter um panorama da cidade inteira pelos meus amigos, mais do que o jornal conseguia me entregar. Então, esse diálogo, eu acho que hoje é fundamental, e principalmente para quem lida diretamente com a população. Porque, primeiro que eu acho que você não tem capacidade de produzir tudo, e você tem que ser humilde para isso. Segundo, que você tem uma diversidade tão grande de coisas e de acontecimentos, e que está ali, está do seu lado, mas às vezes você passa e não vê, e que as pessoas estão enxergando e que podem dialogar com você. Então, eu acho que, não sei se eu estou respondendo essa pergunta, mas eu acho que esse diálogo é fundamental, e a gente está tentando escutar isso. E por isso essa entrega multiplataforma, ela não é só entrega, né? Ela é uma tentativa de diálogo também e de ter mais métricas. Tá? Então, a gente falando de métrica, um pouco a sua pergunta, esses mecanismos de interação, as ações em rede, são um pouco para sair das métricas tradicionais e tentar chegar no público, chegar nesse dado. Pô, está gostando, não está? Estou te escutando? Até isso mesmo, olha, estou te escutando, estou te ouvindo certo, estou refletindo o que você está pensando, né? Estou dizendo o que é a cidade, né? Estou fazendo um jornal da minha cidade. Eu estou dizendo o que está acontecendo realmente na minha cidade, né? Hoje eu não vejo muito isso acontecendo nos grandes veículos, porque ele não tem condição de entrega, não tem gente suficiente. Então, se você realmente não dialogar, tem alguns exemplos muito legais, assim, que dialogam, jornais que dialogam já conseguem potencializar esse movimento, mas isso é um caminho, isso é um aprendizado, está todo mundo aí aprendendo, ninguém tem muito fórmula ainda, mas eu tentei apontar aqui alguns nortes, algumas coisas que estão acontecendo que são interessantes da gente observar, que tem a ver também com, quando a gente fala em conteúdo, né, aí é uma discussão que eu tive várias vezes com a Thelma, que é a grande produtora aqui de conteúdo, a gente tem que se entender sempre como está sendo consumido, né, entender como a pessoa do outro lado, ele tem tempo, não tem tempo, consumo no web não é a mesma coisa que o consumo na televisão, você está aqui disputando atenção com tudo. No cinema, muito diferente, muito mais diferente ainda. Então, é entender cada lugar, cada ação, para você atingir, e principalmente, que eu falei lá no começo da apresentação, é realmente esse diálogo. Acho que esse diálogo é importante, entender esses movimentos, Mídia Ninja é super importante para até a reestruturação da imprensa. Tá? Não sei se ainda é exatamente esse o caminho, talvez sejam outros que apareçam por aí, mas não é mais aquele caminho de eu falo e você escuta. Tá? É um caminho que realmente você tem que ouvir a população, ouvir as pessoas no dia a dia e respeitá-las enquanto pensadores. Porque eu, que venho de web já de muito tempo, o que eu mais ouvia dentro de uma redação é que todo mundo é burro nesse universo de usuários de web. Não tem, as pessoas sabem, e simplesmente hoje o que acontece, elas param às vezes até de reagir, elas simplesmente te ignoram. Isso é a pior pedra que você tem em cima de você. Respondi? Consegui te responder? Obrigado. Eu, baseado até nesse questionamento dele, porque de qualquer maneira, isso tem que ter uma sensibilidade muito grande. A gente está falando sobre a extensão de um órgão público, sim, que passa a ser uma TV de órgão público que pode ser, sim, manipulada politicamente, e isso levaria ao caos a intenção do canal Cidadania. Só que a gente
a gente está com um modismo, né? Eu acho que os dois lados precisam ter um pouco maior de experiência. Eu digo o seguinte, a primeira pergunta, eu vou fazer logo a pergunta, a SERP também daria todo esse suporte nessa estruturação dessa parte do projeto? Sim, né? Sim, tem essa cobertura também. Legal. A minha preocupação, e aí passa pela questão do contato direto com as comunidades, e aí você na posição de gestor e a comunidade, porque quando você recebe informações e não querendo entrar no campo da censura e não tem o filtro, né? Você vai receber porque é uma demanda muito grande, eu acho que tem que atender. Eu acho que o poder público não tem capacidade de gerir essa demanda, né? Ter essa interatividade com a população. Então, precisa realmente desse suporte externo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que aconteceu agora em Guaratinguetá. Né? É tão boa, mas é também tão ruim. A gente tem a mídia, através do Facebook, ela não tem mais controle. Eu costumo dizer, não adianta, se alguém disser no Facebook que a sua irmã é prostituta, mesmo que você prove que é filho único, você vai continuar tendo uma irmã prostituta. Então, é difícil porque você não tem um controle muito grande. Ela passou a ser uma verdade, né, absoluta. Então, eu acho que a gente precisa culturalizar as pessoas também nessa relação do Facebook, porque senão fica... a gente tem aquela preocupação de não ser racista de um lado, mas não pode ser racista do outro. Não pode tendenciar para um lado nem tendenciar para o outro. Tem que ter esse equilíbrio na comunicação para ela ser legítima e ser eficiente. Eu acho que a participação da população ela dá uma legitimidade muito grande ao processo. Sim. E diminui a manipulação política, que ocorre, e todo mundo sabe que ocorre. Mas eu acho que ainda tem que ter esse cuidado de educar os dois lados. Aquele que tem que ceder e aquele que tem que consumir, que senão fica uma coisa... Mas aí, assim, acabei não colocando, mas essa gestão de crise que você está falando, tem algumas ações para isso. Por isso que é importante você estar escutando. A gestão de crise principalmente você estar escutando, não fazer ouvidos de mercador, entendeu? Então, você tem que estar ali atento. E atento a quê? Começou aonde? Começou no Twitter, ração do fulano de tal. Vai no fulano de tal e responde. Mas aí tem que ser o mais sincero possível também. Tem que ter uma relação de sinceridade. Tem que ter. Você tem que considerar... Ninguém está acostumado com isso. Não pode dizer, eu sou o veículo X e você... Vai consumir o que eu disser. Eu não sei se vocês lembram, quando, há muito tempo atrás, o Estadão teve uma campanha super forte e foi uma infeliz propaganda que ele fez, que quando começou a história dos blogs, ele botou numa propaganda um macaco escrevendo um blog para desmerecer os blogueiros. E foi uma surra que ele tomou. Ele teve que se retratar por conta desse anúncio. Porque ele está desqualificando, muitas vezes, gente muito mais qualificada do que no jornal. Sabe? Então, assim, você não pode desprezar aí, você tem que falar, você tem que conversar, o que está acontecendo, entender, e no foco da crise, e rápido. Essa é a melhor maneira de você, filho único, não ter esse problema, entendeu? Então, você tem que ir no foco, mas também não adianta tentar fazer a comunicação para todas as redes, porque somente se você espalhar, aquela jogou no ventilador, porque você tem que ir lá onde está acontecendo. Se você apontou para outra, aí já vira outro ruído que você vai ter que apagar e não vai ter força para isso. Então, a ação é sempre estar olhando, ter postura, você não pode entrar porque, assim, tem um discurso virulento, você não pode atacar com a mesma virulência. Você tem que ter uma postura polida, profissional, e olhar aquilo com um certo distanciamento para você realmente agir com ação, e por isso que é bom pensar antes, e ter essa equipe sempre antenada. Por isso, multidisciplinaridade, até as idades diferentes. Se você encontrar, de repente, dentro da comunidade, do local que vocês estão atingindo, algumas pessoas que são atuantes, jovens e tal, várias faixas etárias, se você puder conquistar essas pessoas, vai ser o seu maior escudo de defesa para esses problemas. Porque vai ser a pessoa que vai ouvir e vai querer dialogar com você, porque ela te conhece. É que ele está falando mal do meu amigo. Peraí, não vai falar mal do meu amigo. Deixa eu conversar com ele antes. Entender o que está acontecendo. Então é um pouco isso, é trazer para o seu lado, e aí você tem que conquistar no dia a dia, manter o relacionamento, não adianta também chegar lá, já conquistei esse cara, agora deixa para lá,
entendeu? Então, é essa atuação permanente. É o que você faz na vida real, você tem que fazer do outro lado. É um espelho. É isso. É a principal mudança da internet hoje, que a gente realmente vê quem viveu a época de Orkut, de perfis falsos, que ainda rolam, né? Mas principalmente os jovens, eles estão botando a cara, estão ali. Até quem faz barbaridade aí, bota lá no Face, ele se mostra, entendeu? E não é mais um Second Life, uma coisa virtual, não, é um espelho, é uma realidade que se amplia para o digital. Tá? Oi. Aproveitando, Leonardo, que você aí é um expert, né, na internet, né, tem uma habilidade no mundo da web, eu escrevi aqui algumas perguntas, vou ser bem breve, até sobre os protestos que teve. Esse evento aqui, torno a repetir que está sendo muito importante, tem pessoas aqui de todo lugar, de todo o Brasil. Até aproveito para me apresentar novamente para quem não estava aqui ontem. Meu nome é Paim Silva, eu sou coordenador de cultura da cidade de Mesquita, da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. É importante todo mundo aqui estar trocando contato também, né, ao final do curso. Então, eu queria te perguntar, Leonardo, sobre as questões das leis. É evidente que a internet cada vez mais é favorável para a humanidade, mas também um mal, um grande mal. Devido aos ataques, imensos ataques que tem pela internet, até pelos hackers, né, os criminosos virtuais, etc. Inclusive, recentemente saiu aí um acontecimento que uma mentira da internet, falando sobre uma mulher, uma mentira, que era sequestradora de criança, e ela foi morta, apaulada pelos vizinhos. E aí? Por causa da internet. Então, olha o perigo também que a internet vem trazendo com os benefícios, né? E aí, queria saber se existe algumas leis novas aí para defesa de ataques de internet, até os especialistas da Polícia Federal, como é que está isso aí? Não sei se você está por dentro disso aí. E também foi muito favorável aí aos protestos que tivemos recentemente. Inclusive, eu estava lá na LERJ participando, né? Naquele quebra-pau, mas eu não quebrei nada, estava lá só protestando. E eu estava lá, naqueles vídeos que você mostrou ali, eu estava lá no meio, lá, com a cara pintada lá. E é isso, fala um pouquinho sobre essas leis aí. O que a gente tem recentemente, o Marco Civil, que está colocando aí a regulamentação, né, para esse processo. O que você fala um pouco, realmente é uma barbaridade que aconteceu agora, foi um retrato falado que vazou para a rede social, as pessoas acharam que era aquela pessoa e espancaram na rua e mataram, né? Uma turba. Isso é um fenômeno que não é potencializado, como mais uma vez, mas ele está na nossa sociedade. Então, assim, não adianta olhar isso também, a culpa é do Facebook ou da internet, da rede social. Não é. Isso está na nossa sociedade, está aparecendo pelo meio digital, tá? Então, assim, também é tampar o sol com a peneira e falar assim, não, a culpa é lá da internet. Não é. A nossa sociedade está doente nesse sentido, está sentindo falta de segurança, falta de N outras coisas que a gente viu nesses protestos, né? Aquela frase que o gigante acordou, né? Todo mundo, o povo é pacífico, todo mundo se assustou com a manifestação do ano passado. Está todo mundo tentando entender o que está acontecendo, né? Não é à toa que essa pesquisa é de agora, do final de 2013. O governo também está tentando entender, está todo mundo se perguntando, mídia ninja é a nova forma de comunicação da imprensa? O jornal tradicional acabou? O que está acontecendo? Né? Te cortando rapidinho, para terminar, que eu esqueci de falar, há uma especulação muito grande sobre a questão da Copa do Mundo. Escondidamente está acontecendo algumas reuniões com alguns núcleos de manifestantes, né, que dizem que vai haver aí um grande protesto maior de todos os tempos para não ter Copa do Mundo. Então, se falando aí, botar nas ruas as Forças Armadas, porque o povo escondidamente estão se organizando e usando a internet. Usando a internet. Perdão, eu vou te pedir objetividade, tá? Senão a gente não vai vencer a agenda. Era só para complementar isso. As perguntas estão meio dissertivas, tá? Tá certo, Caio. Então, obrigado, querido. Era só para complementar isso. Aí é análise política, eu acho que todo mundo tem a sua, e vocês têm suas fontes também para falar.
só tentar se ater aqui, mas assim, realmente é para o lado bom, para o lado ruim, como é qualquer coisa, né? Na vida real, você tem relações que são ruins e são boas, né? Acontecem. Elas são realmente muito potencializadas pelo esse convívio. Então, se você quer ter uma marca, uma presença positiva, você tem que estar atento a isso. Ouvir quem está falando em verdade, sempre vai ter alguém que vai falar mal pelas costas, por melhor que você seja, por você ser o santo, né? Se descesse hoje, quem quer que seja aqui reencarnado, ia ter desconfiança. Então, assim, é o que a gente vive hoje, é um reflexo da nossa sociedade que está nas redes sociais. É a gente aprender a lidar com isso da melhor forma possível e se posicionar muito bem, né? Por isso que a ação tem que ser pensada, tá? É um pouco o resumo de tudo que eu falei aqui. Tem pergunta da internet, do chat? Sim, eu estou com duas perguntas aqui. Uma do Eduardo Correia, que perguntou: a SERP oferece um sistema de gerenciamento em vídeos que permite distribuir os conteúdos por diversas plataformas, como site, aplicativos e YouTube? Esse material fica disponível para acesso a qualquer momento? E a pergunta do Jorge Santos, que é: acha que o game é uma ferramenta para dialogar com a sociedade do município através do canal da cidadania? Chamar o Caio para falar um pouco da estrutura. Tá. Não, a pergunta, a primeira é sim, né, obviamente. Quando a gente distribui vídeos multiplataforma para o Projeto TV Índice e Projeto TV Escola, a gente está utilizando os mesmos contratos com os provedores de internet, isso dá escalabilidade para ambos os parceiros, né? Então, desde a geração do streaming, da hospedagem desses vídeos na internet, do desenvolvimento dos aplicativos, tudo isso tem escala, isso é importantíssimo para a gente conseguir viabilizar, do ponto de vista econômico, esse desenvolvimento. Em relação aos games, o Léo aqui gerencia uma série de projetos da SERP, e um deles que o Leonardo Dresch encabeça é o desenvolvimento de um game para a educação de Libras, para ensinar a língua brasileira dos sinais para os surdos. Então, isso já é um assunto que a SERP se preocupa, observa, a gente sabe que faz sentido. O game tem um dificultador que é um custo bastante estanque, porém, hoje o número de desenvolvedores no Brasil aumentou bastante, então a gente consegue ter uma oferta no mercado de desenvolvedores bastante satisfatória. Então, sim, a gente acredita no potencial dos games para a educação, tanto nos conceitos de cidadania, quanto numa educação mais estrito senso, ensinar as pessoas a falarem a língua brasileira dos sinais. É um game que a gente já está desenvolvendo, espera publicar isso, na pior das hipóteses, até o final do ano, mas a gente está trabalhando para publicar isso um pouco mais cedo. Então, são dois sims, né, as respostas da pergunta da UEM. Só queria complementar isso com um gráfico que tem aqui. Pode voltar aqui a apresentação? Só para a gente poder dar uma olhada aqui, um pouco em números do que a gente está falando, do que o Caio apontou. Por favor, na mesa, volta aqui com a Apple TV. Opa, perdeu conexão? Sincroniza de novo. Só um minuto. Ficou aqui estagnada. Só um minuto, espera aí que eu abri 2 vezes, vou abrir de novo. Então, é um pouco essa distribuição, que a gente apontou lá para o canal da cidadania, mas que espelha um pouco por exemplo, da TV Escola, que a gente tem aqui, já tem 135 mil curtidas no Facebook, 130 mil downloads para celulares e tablets, 10 mil TVs conectadas já foram feitos downloads para isso. A distribuição parabólica são 5 milhões de parabólicos, Sky DHT são 11 milhões e TV a cabo 6,8 milhões. Então, um pouco isso, né, que você tem só na TV Escola, a TV INE já são outros números. Tá? Então, você vê que a gente está se preocupando com isso, com essa distribuição multiplataforma e está ampliando justamente para esse desenvolvimento de games. Ainda é embrionário nessa etapa, a gente está desenvolvendo agora, vendo também a melhor ação, aonde tem mais resultado e melhor custo-benefício, que é importante sempre, para atingir isso e ter mais também métrica para esse retorno, para entender como é que é esse consumo e dialogar com a nossa programação. Ok? Leonardo, eu só teria, por favor, para finalizar, voltando ali à questão do gerenciamento de crise, eu concordo contigo que a internet é diálogo, mas na condição do secretário de comunicação do município lá, certo?
Eu acredito que temos que responder sim. Mas é responder a tudo 100%? Ou tem coisas, por exemplo, que a gente sabe de onde vem, e se daqui a pouco tu dá a resposta, tu potencializa o alcance daquilo. Tu acredita que é indistintamente a resposta, ou ela pode ser valorada conforme quem te atinge ou o que se quer buscar a partir de determinado segmento? Olha, isso aí é sempre uma opção de quem está gerenciando a informação, né? É como dentro de uma empresa. Por exemplo, eu posso ter várias informações que eu sei que podem acontecer, mas de repente não é o tempo que eu vou dizer, né? Isso acontece no dia a dia. E na ação você tem que entender muito bem quem são os seus interlocutores, né? Para saber com quem você está dialogando do outro lado. É uma pessoa que quer realmente a informação, uma pessoa que quer desinformar. Então, por isso que essa inteligência é fundamental. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo, até um case que foi bastante badalado e que mudou um pouco a perspectiva e chamou a atenção até para o Twitter. O Abílio, na época da Copa, o Extra, os supermercados do Abílio Diniz, lá da Rede Pão de Açúcar, ele soltou uma campanha que é um jogo que tinha duas opções, perdeu ou ganhou. E o Brasil tinha perdido e a campanha saiu errado. Normalmente, o que essa empresa faria? Ela iria num grande jornal, pagaria um espaço, né, editorial dentro de uma TV para se desculpar com a população. O que o Abílio Diniz fez na época? Foi no Twitter dele e disse: desculpa, gente, a campanha saiu errado, ponto. Foi isso mesmo, aconteceu isso, peço milhões de desculpas, a gente acredita no Brasil, não sei o quê, não foi uma brincadeira, foi um erro. Ele admitiu o erro. Então, se tem um erro, se tem alguma coisa que você possa pedir desculpa sinceramente, por mais que às vezes você tenha alguém querendo te denegrir, você vai, de repente, atingir uma pessoa que está mais perto, nessa rede também, que sabe que você é talvez mais idôneo do que aquele ali. Então, no fundo, é um pouco isso. Você, realmente, qualquer um tem que administrar suas informações. Até dentro da sua casa você administra as suas informações. O que você fala para o seu filho, né? Não vai sair na rua, que vai acontecer, você vai deixar a pessoa paranoica, né? Você administra para aquilo ser ouvido, né? Então, é realmente uma inteligência, a palavra é essa. E quem está acertando é quem está fazendo isso de maneira inteligente, entendendo o que é possível, o que não é possível, quem está do outro lado dialogando, porque isso eu acho que é um lado, talvez seja melhor do que está acontecendo agora, é que está cada vez mais difícil ser anônimo, né? Cada vez mais você vê, os nomes estão aparecendo, quem tem ligação com quem, porque isso está espelhado na rede. Se tiver alguém rápido, você vai achar rapidamente quem está linkado ali. Não é à toa que já tem associações com o movimento de ontem, aqui no Rio, já estão tentando achar dentro de conexões que podem ser ou podem não ser. Mas aí é uma inteligência eficaz, saber o que está acontecendo. E no jogo político, vocês sabem melhor do que ninguém disso, né? A gente está aqui do outro lado, tá? Na comunicação, né? Vamos melhorar isso, mas vocês sabem melhor do que ninguém. Tá? Respondi. Mais alguma pergunta? Só estou preocupado com a apresentação do Caio para não atrasar vocês. Gente, obrigado mais uma vez. Espero ter ajudado. E aí a apresentação está lá, meu contato está também na apresentação. Fique à vontade. Obrigado.